Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Oh, tu és, sim, sim, eis-me aqui outra vez diante de ti. Abra o meu coração, meu clamor. Tu escutas sempre e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, diga, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Entra. Sim, tu és. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Vamos louvar, agradecer ao Senhor pela semana e já pela semana que está chegando. Antes de fazer, de fato, a introdução, eu só queria lembrar para os pais, né, que fizeram, que tem gente que às vezes se confunde. O feriado é o dia 12 e o dia das crianças vai ser no dia 12, não é no sábado, né, que às vezes confunde, acha que vai ser no sábado. Então, dia 12 agora, que é feriado, vamos ter congressinho infantil, né? Eu acredito que todos aqui já se inscreveram, se não, acho que tem 1 ou 2 vagas perdidas aí, dá para inscrever ainda. Vai ser muito bom, espero que vocês estejam orando. O tema desse ano está muito legal, espalhando o amor. E a gente vai falar sobre o amor de Deus. Vão vir crianças que normalmente não vêm para a igreja, visitantes. Então, que elas possam conhecer esse amor e também poder espalhar esse amor, levando a história que eles aprenderam aqui. Eu quero meditar com vocês hoje em um salmo. Salmo 103, dos versículos 8 a 14. Se alguém quiser acompanhar, Salmos 103, de 8 a 14. Vou ler. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Bem diferente de nós, né? Não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Graças. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões.
Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Deus é compassivo e misericordioso. E graças a Deus por isso, que Ele esquece o que a gente faz de errado, Ele não guarda ressentimento, Ele perdoa e joga longe mesmo. Bem diferente de nós, né? E aqui fala também que Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que bom, que bom. Porque quando eu me lembro de algumas coisas que eu fiz recentemente, que eu falei recentemente, que eu pensei recentemente, ainda bem que Ele não retribui da mesma forma. Porque nós somos pecadores. E por mais que a gente esteja buscando santificação, por mais que a gente esteja tentando se aproximar de Deus, mas a gente escorrega. A gente pensa, a gente faz. E que bom que tem o perdão, que bom que tem essa misericórdia e essa compaixão dEle. E eu lembrei daquela história que tem lá em Mateus 18, que é do servo que não perdoa o servo, né? Ele tem uma dívida e ele pede, por favor, ao patrão dele lá, que perdoe a dívida dele, que não prenda ele, que não leve ele como escravo. E a dívida era grande. E o patrão foi e perdoou. Mas o servo dele também tinha uma dívida. E ele foi incapaz de perdoar, né? Imediatamente, quando eu li esse texto, eu me lembrei dessa história. E muitas vezes a gente faz desse jeitinho. Deus nos perdoa, né, por coisas até muito piores que a gente já fez, que a gente pensou, que a gente, enfim. E a gente, às vezes, por uma besteirinha, a gente é incapaz de perdoar, a gente é incapaz de relevar, a gente é incapaz de deixar para lá. A gente é incapaz de olhar com compaixão e com misericórdia. Eu estava vendo que compaixão e misericórdia se assemelham muito. Mas a compaixão é como se fosse assim, um amor que se importa. E misericórdia é um amor que perdoa. Na verdade, os dois se completam, mas é mais ou menos isso. Um amor que se importa e um amor que perdoa. Então, nós precisamos ser mais compassivos, nós precisamos nos importar. E nós precisamos ser mais misericordiosos. Nós precisamos também perdoar. E só isso mesmo. E a Bíblia fala isso, que Deus afasta para longe as nossas transgressões, né? E assim como o Oriente e o Ocidente são distantes um do outro, Ele afasta. Então, que bom que nós temos um Deus amoroso. Que bom que nós temos um Deus misericordioso e compassivo. Que a gente possa lembrar disso e tentar imitá-lo. Porque é para isso que estamos aqui, para aprender a imitá-lo. Oremos. Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por essa noite, por esse início de semana, por tua misericórdia ter se renovado hoje mais uma vez. E a gente está aqui de pé para te exaltar, para te louvar, para estar em comunhão com os irmãos. Obrigada por todos que estão aqui, por suas vidas. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos ser mais próximos de ti, Senhor. Nos ajuda a sermos mais compassivos e misericordiosos, a olharmos para o outro e tentar enxergar um pouquinho daquilo que ele está sentindo e chegar perto e não vivermos nosso mundinho. Nos ajuda a sermos misericordiosos, perdoando ofensas, perdoando coisas que são faladas e que nos machucam e que a gente possa deixar todos os probleminhas, todas as picuinhas, todas as coisas bem afastadas de nós, assim como o Oriente está afastado do Ocidente e tu nos perdoa, que a gente também possa afastar essas coisas do nosso coração, Senhor. Nos ajuda a termos esse coração mais parecido com o teu. Nos ajuda, Senhor, a nos derramar diariamente diante de ti, né? E nos perdoa, porque por muitas vezes nós vamos falhar. Desde já eu te peço o teu perdão e que nos ajude a permanecer fiéis a ti e à tua palavra. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a ficar de pé nessa noite para adorar o Senhor. Eu sei que esse louvor é conhecido, mas eu lhe convido a atentar-se ao que diz nele. Porque muitas vezes nós ouvimos, mas nós cantamos, mas parece que aquilo não vem de dentro, né? A gente não internalizou o que está sendo dito ali. E esse louvor fala que Deus nos chama sobre as águas. E estar sobre as águas não é uma habilidade humana, né? E seus pés podem falhar, e é sobre isso. Estávamos finalizando Neemias esses dias,
E um dos versículos de Neemias é que ele ficou tão chateado com as pessoas que ele bateu e arrancou o cabelo das pessoas. E no meio de uma missão tão linda que ele estava, ele perdeu a paciência. Isso me ensinou muito, porque essa semana ainda eu falei, eu vou ser mais paciente, eu vou ser menos chata. Não vou ser como a mulher que goteja e reclama das coisas. E no segundo dia eu já tinha falhado. E eu falei, Jesus, eu falei que eu não ia fazer mais isso. Mas o Senhor diz que nós podemos falhar, né? Que vai acontecer. Mas Ele ainda assim nos convida a caminhar com Ele, nos convida a buscar mais dEle, a ser parecidos com Ele. Amém? Que se você quer ser parecido com Ele, eu sei que você está aqui nessa noite por um propósito, de ser mais parecido com Ele. Então vamos buscá-lo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, sim, e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Diga, guia-me pra que em tudo em ti confie,
e tu és meu. Diga, e tu és meu. Aleluia. Vamos louvar ao Rei do nosso coração. Ele é o Rei do seu coração. Diga aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é
Aleluia. Vamos louvar mais um louvor. Nesse momento você pode ofertar também ao Senhor. Refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Diga, Ele tem sido bom com você aqui nessa noite. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, Sim, Tu és. oh. Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Aleluia. Amém. Alô, 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 alô. Olá, irmãos, boa noite. É uma honra e também, eu acho que já é a 7ª, 8ª vez que eu prego em Tupanatinga, 7 vezes, aqui é a 2ª vez. Mas o mesmo frio na barriga, pode ter certeza. Então, que os irmãos estejam intercedendo por mim, eu não tenho experiência, estou no caminho, aprendendo. Então, que o Senhor esteja comigo essa noite. Muito bom estar com vocês aqui, compartilhar a palavra. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Filipenses, a partir do capítulo 3, do verso 1 a 11. Se você quiser acompanhar da sua Bíblia, você fique à vontade, mas eu vou colocar os textos aqui, amém? Vamos lá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança.
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Só passa para mim, eu acho que ele travou. E só dá um clique, isso. 8º, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição entre os mortos. Amém? Então, irmãos, só para contextualizar, para vocês entenderem um pouquinho, a gente está trabalhando com o livro de Filipenses na igreja de Tupanatinga, né? E a gente, na verdade, está no meio dessa série, finalizando já, no 3, depois do capítulo 4. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, para não ficar assim, vagando, para vocês entenderem até então o que foi tratado. O capítulo 1 de Filipenses, ele fala sobre os sofrimentos de Paulo na prisão, como uma forma de exaltar a Cristo, né? De proclamar o evangelho através da vida dele, através dos sofrimentos que ele passa na questão, ou na prisão. Ou seja, Cristo está em primeiro lugar, isso no capítulo 1. No capítulo 2, também através da vida de Paulo, ele fala, que, através do exemplo da sua vida, ele nos ensina que nós precisamos estar empenhados a servir ao próximo. Logo depois, a gente também entende que Cristo em primeiro lugar, e em segundo lugar, estão os outros, as outras pessoas, viver para o outro. Amém? E já no capítulo 3, que a gente vai falar essa noite, Paulo, ele nos instiga que novamente, através da vida dele, que a gente faça uma espécie de balanço de nossas vidas. O texto que a gente vai tratar hoje é um pouco assim denso, assim, exige muito, sabe, eu tive que estudar bastante para entender, e ainda assim eu não sei se eu vou conseguir passar para a igreja, por essa questão de que Paulo está fazendo uma análise da vida dele, tudo que ele passou até a sua conversão e tudo mais, né? E que, na verdade, é para a gente entender definitivamente que, às vezes, o que parece ser lucro, na verdade, não é. E a gente vai falar sobre isso, então. O título da mensagem é Quando se perde, é que se ganha. Eu vou fazer uma oração, aí a gente começa, irmãos, amém? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade, obrigado pela tua igreja, que o Senhor venha me usar essa noite, que não seja o José aqui, mas o Senhor falando através da minha boca, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou pó, eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor está comigo, que o Senhor fale a tua igreja, o teu desejo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa rever, para que a gente possa fazer um balanço de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidados com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Essa expressão aqui, irmãos, finalmente, meus irmãos, alegrem-se, não significa que a carta em si está terminando, ou seja, Paulo está terminando o que ele começou, porque ele continua todo o capítulo 3 e ainda tem o capítulo 4. Ou seja, essa expressão, finalmente, meus irmãos, alegrem-se, indica, depois de tudo, acima de tudo, mesmo em meio a tudo, alegrem-se no Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, irmãos, para começo de conversa, ele está começando a carta, para começo de conversa, alegrem-se no Senhor. Ele está iniciando assim, apesar de tudo, seja as lutas, seja os problemas, alegrem-se no Senhor. E nós temos, com certeza, inúmeros motivos para nos alegrar, não é, irmãos? Talvez o maior deles, que a gente se alegre no Senhor, é porque Ele é o nosso Salvador, né? Por isso que a gente tem que se alegrar nele. Nós temos alguém por nós temos Cristo,
né, que morreu por nós. Então, nós só teríamos motivos para nos alegrar, apesar que a gente se entristece. E eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11. Quando o salmista lá, irmãos, ele fala, lá no Salmo 23, o salmista, que no caso é o rei Davi, ele fala assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Não quer dizer que nada vai faltar. Não quer dizer isso. O que ele está querendo dizer é que você... E outra coisa, eu digo, irmãos, a gente sabe disso, que vai faltar muita coisa durante a nossa vida. Muita coisa. A gente vai ter falta de coisas materiais, de relacionamento, de retorno. Às vezes a gente tem uma esperança em relação ao outro e às vezes a gente não vai ter isso. Então, isso são faltas que a gente vai ter, né? Inclusive, haverão momentos em que a alegria vai faltar, né? Nós teremos falta da alegria. Mas, se o Senhor for o meu pastor, Ele será suficiente em cada uma dessas faltas. É isso que quer dizer o Salmo 23. Se eu tenho Deus, eu não vou ter falta de nada. Nada mesmo. Cristo é suficiente, Deus vai ser suficiente. Nos momentos de insuficiência, Cristo vai ser suficiente. Só que basta que a gente volte os nossos olhos para Ele, né? A gente precisa voltar para Deus. Ou seja, no final de todas as nossas experiências humanas, tudo que a gente passa, né, nossas vidas, sejam elas boas ou más, alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor Jesus, porque Ele é tudo o que nós precisamos. E continuando, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Ao que parece aqui, Paulo, carinhosamente, né, ele confessa que não é cansativo para ele escrever as mesmas coisas, ou seja, bater na mesma tecla com a igreja, né, ter a mesma paciência, o mesmo amor, aquilo que a Maendra falou no início, né, que às vezes então isso são lições para nós, há uma lição aqui, e que se não é cansativo, é porque talvez Paulo, mesmo em meio às suas dificuldades, ele estava desenvolvendo a paciência, né, a paciência. Ele não estava de boa na praia, ele estava preso e acorrentado, né? E com 2 varões, um de cada lado, soldados romanos, que faziam o turno, 4 por dia, cuidando dele na prisão. Ou seja, ele estava numa situação terrível. Mas mesmo assim, nessa situação, ele não faltou preocupações para com a sua igreja, para a congregação de Filipos, para a igreja Koinonia, ao ponto de assegurar que não é cansativo. E o nome disso aqui, irmãos, é cuidado, é zelo de Paulo, que nós aqui temos que ter um com os outros, né? O zelo, o cuidado um com os outros. E nós, como igreja, precisamos desenvolver esse mesmo zelo, o amor uns pelos outros. E isso em nosso meio, esse amor, esse zelo, ele não pode se tornar um peso, não pode se tornar um fardo, né? Precisamos desenvolver a paciência também. E Paulo também afirma, né, escrever novamente também é uma segurança para eles. Mas por que segurança? Porque ele tinha preocupações, né? Paulo queria manter a igreja segura e bem instruída, e para que ela não fosse influenciada. Porque a gente sabe, as primeiras igrejas, tinha sempre lá os falsos profetas, era um contexto grego, então tinham filósofos falando várias abobrinhas de um lado para o outro. Então Paulo tinha essa preocupação com a igreja, né? Ele queria que a igreja não fosse influenciada por isso. E ele usa alguns termos ali, né? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com os falsos profetas, com os que praticam o mal, né? Esses que praticam o mal, em algumas traduções, está como falsos obreiros, né? Em outras traduções. Cuidado com a falsa circuncisão. Cães. A palavra cães é porque o judeu ortodoxo mesmo, aquele judeu lá, fariseu, costumava chamar o gentil de cão. E Paulo aqui está chamando os judeus ortodoxos de cão, porque eles ficavam que nem cão mesmo, daqui e dali ladrando, latindo, essas falsas doutrinas, né? Então, por isso essa comparação com os cães. Os que praticam o mal, ou os falsos obreiros, homens que serviam apenas por interesses pessoais, que disseminavam falsas doutrinas no meio da igreja. Isso é comum na igreja de hoje, né? Os falsos
os falsos obreiros. Mas aqui na Koinonia não tem, tá bom? Amém. Amém, eu escutei poucos améns aí. Não é? E a bendita falsa circuncisão. Aqui Paulo, ele está satirizando o zelo do judaísmo pela circuncisão corporal, ou seja, a mutilação, né? Que o seu real significado como uma ordenância salvadora, como se isso salvasse, como se isso viesse a nos salvar. E essa galera toda aí, ó, dava muito trabalho para Paulo. E a sua preocupação, a sua advertência é para que os irmãos tivessem cuidado com eles, né? Que se mantivessem focados em Cristo, nos ensinamentos de Paulo através da vida de Cristo, né? Verso 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, enquanto à justiça que não há na lei, irrepreensível. Paulo assim está refrescando a nossa memória, pedindo para que a gente não caia, né, novamente nas mãos desses os quais eu falei, os cães, os que praticam mal, né? E para isso, novamente ele foca, em primeiro lugar, que nós, a igreja, nós somos a circuncisão. Não é necessário submeter a uma marca, a uma forma de mutilação, para se ter uma aliança com Cristo. Ele estava querendo dizer isso. E a gente pode contextualizar isso para os nossos dias também, irmãos. A verdadeira circuncisão é feita por Cristo. Ou seja, nós não precisamos de rituais, ritos e doutrinas para a gente ter essa aliança com Cristo. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Colossenses 2:11. Cristo foi mutilado, né? Ele foi marcado. A marca foi feita nele, para que a gente obtivesse essa aliança. E em segundo lugar, Paulo continua, né? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Ou seja, é algo de dentro para fora. Não depende de obras. Não depende do que é visto, do que nós vemos, né? Não é visível, não é externo. É de dentro para fora. Pois nossas obras, elas são apenas obras da carne. E essas obras da carne são resultantes do quê? Da vaidade humana, né? Eu já dei esse exemplo, até para a gente contextualizar no modo geral. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Até eu comentei, as mulheres, a bolsa, o sapato combinando com a blusa, a bolsa combinando com o cinto, o tênis combinando com uma estampa. Nada contra, viu, irmãozinhas e irmãozinhos, nada contra isso. Mas é vaidade. É vaidade. O ser humano, em essência, é vaidoso. E ele leva essa vaidade para as coisas de Deus. O púlpito, ele tem que ficar no meio ou ele tem que ficar na lateral? A igreja, será que nós vamos pintar ela de laranja, de vermelho? As coisas de Deus. E naquele tempo aconteciam essas mesmas questões. Pode curar no sábado ou não pode curar no sábado? Então tinham várias preocupações com as questões externas, né? Os fariseus tinham aqueles filactérios, né, para contar suas orações, daí eles enrolavam assim e apareciam na rua com aqueles filactérios numerosos, tantas orações feitas no dia, né? Tudo externo. A ceia, será que tem que ser vinho ou suco de uva? Ah, não, eu só tomo se for um vinho da tal safra. Brincadeira, irmão, só brincando, só como exemplo, mas são preocupações, apenas exemplos de coisas do homem que a gente se preocupa, não é? Mais importante que as coisas de Deus é o nosso relacionamento íntimo com Deus. O nosso serviço religioso é prestado pelo Espírito em forma de adoração, quando nós adoramos. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém?
Continuando, então. Em terceiro lugar, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Quem depende, irmãos, só de rituais e protocolos, enfim, atividade religiosa, quando a gente só está focado nisso, é porque costuma se gloriar só nisso, só no que faz. Né? A gente tem que ter muito cuidado com religiosidade. E quando acontece isso, essa questão da religiosidade, que a gente parece um ativista religioso, só fazendo coisas para Deus, aí começam os problemas dentro da igreja. E as pessoas começam, aí começa a vir a comparação, as pessoas começam a se comparar. Já é a raiz de muitas divisões dentro da igreja, né? A comparação. Alguém já disse que o primeiro passo para a soberba é a comparação. E por isso que, não por obras, para que ninguém se glorie, lá em Efésios 2 fala, né? A gente pode lembrar daquele trecho de Lucas 18, lá, do fariseu e o publicano, né? Um era fariseu, ele estava lá no templo, e ele se gabava, batia no peito, né? Por ele ter completado o seu checklist. Eu dou o dízimo do cominho, blá, 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 eu fiz tudo isso, eu completei cada item do meu checklist. E o fariseu, o publicano, ele nem chegou perto, ele nem ousou se aproximar. Ele exclamando misericórdia por ser um pecador. Cristo falou que aquele ele foi, né? Mas o outro não foi reconhecido. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Continuando, e não temos confiança alguma na carne. O termo carne é revelado por Paulo também como a velha natureza. Ou seja, carne e velha natureza é a mesma coisa. E é a mesma coisa e não tem proveito nenhum. Não se tem nada aproveitável nisso. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito de vida. E a gente pode até levar essa questão da velha natureza, da carne, né, como um indicativo, né? Quando a gente está, às vezes, naquele comportamento nosso, né, que, naquele momento que a gente parece que a gente está agindo mecanicamente, assim, sem pensar. É nesse momento que a gente tem que parar para pensar e olhar, será que eu estou agindo pelo Espírito ou eu estou agindo pela carne? Né? Quantos de nós, ainda mais nesse mundo agitado, nesse mundo rápido, veloz, que a gente faz quantas coisas e depois a gente nem lembra do nosso dia. O que eu comi ontem? O que eu jantei anteontem? Vivemos mecanicamente, e nessa vida mecânica, a gente acaba cedendo ou para a carne ou para o Espírito. Então, quando eu paro, eu olho, eu estou agindo pela carne, então, volto para o Espírito. Eu vou olhar para Cristo. Continuando. A partir do verso 4, Paulo afirma que ele mesmo tinha razões para confiar na carne, né? Confiar somente na carne. Como se ele estivesse dizendo, olha, eu tenho todas as credenciais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que não é lei irrepreensível. Tipo assim, Paulo era ultra mega master qualificado, né? Tinha todas as qualificações. Acho que Paulo, eu lembrei do Choquito. Quando Paulo começou a falar das qualificações que ele tinha, é como se ele fosse lá o leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes e coberto com delicioso chocolate Nestlé. Quando ele começa a falar isso, eu lembro, tipo assim, eu sou o cara, né? E assim, essa questão, irmãos, não se trata de termos hipotéticos, não é uma questão assim, que ele está falando. Ele sabia, por experiência própria, né? Paulo sabia, como era inútil tentar obter a salvação por obras, por meras qualificações humanas, né? Paulo, quando era jovem, ele foi aluno do tal Gamaliel, né? Lá em Atos 22, 3. Ele falava grego, falava aramaico, falava hebraico e provavelmente falava latim também, porque ele era cidadão romano, né? Então, talvez ele conhecia o latim também. O que se sabe, mas pode ser que ele falava mais línguas, né? Não sei. E todas essas questões enchiam o currículo de alguém que devia ter uma carreira promissora, né, como líder judeu. E isso era desejado por muitos na sua época, por jovens também, né? Pode ter certeza, tinha muito mais gente, muito mais jovens, querendo ser o cara, o doutor da lei, do que ser um cristão lascado que vivia sendo perseguido, até os cafundó do Judas, com certeza.
Mas ele renunciou a tudo isso para se tornar um membro do tão odiado cristianismo, principalmente nessa época, e para pregar o evangelho, e pregar de forma fiel, que por isso que ele era tão perseguido, né? E, assim, entendendo, a partir desse trecho, irmãos, que a gente entende que Paulo realmente está fazendo um balanço da vida dele, né? Algo para a gente pensar também, no mesmo contexto. Fazer um balanço da nossa vida, né? Para ver se as contas batem. Ontem, até lá em Tupanatinga, eu dei o exemplo do Luciano, né? E a gente conversou até sobre isso, que tu estava fechando caixa. É como se o Luciano estivesse fechando caixa lá da Caprichosa, esperando muito lucro, e de repente ele vê que a conta está negativa. Era isso que Paulo estava concluindo em sua vida até então. Que apesar do que parecia ser lucro, estava se tornando uma conta negativa. E, por um momento, ele achou que tendo todas essas qualificações, ele podia se orgulhar. E, às vezes, a gente acha isso também, irmãos, que a gente pode estar no lucro quando a gente, na verdade, está no prejuízo. Aí a gente nos pergunta, né? A gente se pergunta, como é que Paulo, um cara tão estudado, a gente pudesse errar dessa forma? Simples, porque ele só olhava para o externo, parâmetros externos. Nós temos essa tendência de olhar para o que está por fora. A gente sempre olha para fora. Como a maioria, ele olhou para os fatores externos e não para o seu interior. Como o fariseu e o publicano lá, com as suas listas. Eu já fiz tudo. Eu já vim, acendi as luzes da igreja. Eu já troquei a água. Só um exemplo, tá, irmãos? Não que essas coisas não sejam erradas. Não que seja isso. Mas isso não é mais importante que Deus. Eu não posso parar para orar para Deus, para me relacionar com Ele, porque eu tenho que fazer um jejum. Não, eu não posso porque eu tenho que ir para a igreja, eu não tenho tempo para Deus. Aqui é que está o perigo, né? As coisas de Deus mais importantes do que Deus. Ele compara-se com os padrões definidos pelo homem, e não por Deus. 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Status. Paulo tinha muito status, né? E esse status, de certa forma, para ele, na cabecinha dele, era como se fosse lucro. Afinal, ele tinha todos os requisitos. Tudo isso, na verdade, era fútil, porque ele estava sem Cristo. Tanto que ele, mais à frente, ele compara, né, como esterco, né? Mais à frente lá ele compara como esterco. Sem Cristo, irmãos, não há ganho, não há lucro, só perdas. Paulo viu que a sua alma, mesmo sendo o choquito, estava indo por água abaixo. Não estava adiantando nada. Ele estava tendo essa reflexão. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo renunciou à sua reputação, né? Humanamente falando, ele perdeu, quando na verdade ele ganhou, né? Mas aí, que matemática financeira é essa? Perde, ganha. Ele ganhou o conhecimento de Cristo. Algo de muito mais valor, irmãos. O conhecimento de Cristo. Ele faz uma alegoria que o maior status de um homem não se compara à grandeza e o conhecimento de Cristo. Não se compara, irmãos. Não se compara. E esse conhecimento que Paulo está falando aqui, ele só vem com relacionamento, com intimidade com Cristo. Sabe aqueles momentos lá que você está lá sós, você, que às vezes a gente está em prantos, chorando, ou na luta, ou às vezes quando a gente está rindo. É nesses momentos que a gente está tendo conhecimento da grandeza de Cristo. Nesses momentos lá, só você e Ele, só eu e Ele. É nesses momentos. Não precisa muita coisa, não. E isso, irmãos, relacionamento com Cristo não tem preço. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
O cristianismo, irmãos, o cristianismo é Cristo. Só que a salvação é conhecê-lo de maneira pessoal, conhecer a Cristo intimamente. Será que nós estamos tendo esse relacionamento pessoal com Jesus? Para se pensar, não é? Ou a gente está mais preocupado com as coisas do cristianismo, né? Os debates atuais aí nas redes sociais, né? Eu não sei, mas eu também tenho aprendido com isso, que talvez se a gente buscar mais relacionamento íntimo com Deus, eu acho que não haveria tantos debates. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando Paulo era fariseu, ele tinha a sua própria justiça. E uma justiça embasada em homens, em rituais, em doutrinas, né, em coisas de homem. E Paulo, ele olha, é como se ele estivesse olhando para trás, assim, ou estivesse olhando para a sua conta, né, só fazendo uma analogia, e é como se ele tivesse espiritualmente falido, né? Porque quando ele olha para Cristo, ele vê a perfeição, né? Quando Paulo aceitou a Cristo, ele descobriu que Deus depositou a justiça de Cristo em sua conta. É muito mais glorioso eu ser justificado por Deus do que por nós mesmos, né? É mais glorioso ser justificado por Deus do que por nós mesmos, né? E ainda bem, irmãos, que a justiça de Deus não é a nossa justiça, né? Ainda bem que a justiça de Deus não é a nossa justiça. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Depois você pesquisa o que quer dizer trapo imundo. Eu nem vou falar aqui o que é, porque é o troço punk mesmo, nojento mesmo. E se a nossa justiça é comparada a isso, irmãos, para mim esses debates que estão ocorrendo por aí, para mim aí a gente vê a justiça do homem mesmo. Ainda bem que a justiça de Deus não é. E a gente está vivendo esse período terrível, né, das eleições. Né, talvez muitos aqui, né, nas outras igrejas, muita gente está aflito, devido às suas convicções de justiça, cada um com as suas. Né? Eu tenho as minhas, a Anne tem a dela, Maendra, todo mundo tem a sua convicção de justiça. Né? Tá todo mundo com os nervos à flor da pele por causa desse negócio aí. Cada um tem um lado agora, né? E como eu falei, irmãos, eu entendo isso, eu também estou incluso nessa questão, no pacote aí dos aflitos aí. Só que, irmãos, assim, já pegando esse gancho, para a gente falar sobre isso, eu queria lembrar que nós não somos como os demais que não têm esperança. O nosso Deus, irmãos, Ele está acima de todos os governos, né? Ele reina soberano e não há autoridade que não proceda dele, tá? Ele levanta e Ele derruba. A igreja não deve temer governos maus. Não que eu estou dizendo aqui, irmãos, que o próximo vai ser mau ou bom. Não sei e não quero saber, tá? A igreja não deve temer, só para pegar aqui uma ilustração, se o próximo vai ser mau, vai ser bom, digamos que ele seja mau. Nós sobrevivemos, irmãos, ao Império Romano. O cristianismo sobreviveu ao Império Romano. Para vocês terem uma ideia, em Roma, o romano ele tinha um pavor da morte tão grande que eles enterravam os mortos deles nas catacumbas romanas, né? Se você for olhar na internet aí. E essas catacumbas elas ficavam na parede, assim, era tipo umas gavetas, assim, colocavam o cabra morto ali. E eles não chegavam até lá, eles não iam até lá. Quem ia era, sei lá, os servos iam até lá, enterravam, e eles não chegavam. Tamanho pavor que o romano tinha da morte. E quando os cristãos começaram a ser perseguidos, eles foram perseguidos, qual o lugarzinho que os nossos irmãozinhos da fé iam fazer os seus cultos? Nas catacumbas. Lá eles se reuniam para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Para falar sobre Cristo, para estudar, para ler a palavra, lá nas catacumbas. Imagine o cheiro, né? Que delícia. Devia ser maravilhoso. Então, irmão, só para... Não estou entrando em nenhum lado aqui, para mim não importa. Se o lado
o governo que vencer, se ele vai ser bom, eu só estou querendo lembrar a igreja que não importa se ele vai ser bom ou mal. Para nós não importa. O que a gente precisa fazer é confiar em Cristo e continuar a fazer o bem, né? Isso que nós precisamos fazer. E principalmente, irmãos, o que a Maíra também falou sobre isso no início. Servir. Nós precisamos servir. Sabe, irmãos, a gente precisa servir ao outro, né? Buscar isso, fazer a nossa parte, fazer o bem, independente de tudo isso. E especialmente lembrar que nesse mundo a justiça não vai reinar, irmãos. Não importa quem vai ser o governador, não vai ser um governo de justiça. Não espere isso, ganhe quem ganhar. Mas somente a vinda do Rei justo, glorioso e verdadeiro Jesus Cristo, né? Quando Ele vier estabelecer o seu reino de paz. Aí nós vamos conhecer o que é um governo perfeito. Aí sim, seremos governados por Ele e governaremos com Ele para todo sempre. Esse é o Rei que nós aguardamos. Que Ele venha, né? Amém. Que Ele venha. Que Ele venha. Já estou terminando, irmãos. Verso 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, para Paulo, a conversão dele, ela foi o começo de tudo, não foi o final. Ali que a vida dele começou de verdade, né? Foi o começo de tudo. Paulo simplesmente morreu para si e ressuscitou para Cristo. É o começo de uma nova vida, né? Tipo, a experiência que ele teve com Cristo lá em Damasco, né, na estrada, no caminho de Damasco, foi tão extraordinária que transformou a vida dele. E Cristo passou a operar na vida de Paulo, né? Tanto é que depois a gente só vê todo o resultado que deu, né? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo não precisava mais seguir um compêndio de regras, né? Um compêndio de leis, mas só se sujeitar a um companheiro constante de caminhada, que é Cristo. O nosso companheiro constante, Cristo. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu estava estudando sobre essa questão aqui, irmãos. Complicado para a gente entender, às vezes, o contexto das coisas. A conotação aqui, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, significa urgência. Como se Paulo estivesse numa corrida, ele usa muito esse termo, né? A necessidade de urgência, da autovigilância. A gente pode até fazer uma alusão até lá, 1 Coríntios, né? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Entendeu? É como se fosse um alerta. Paulo, ele nos motiva, com o seu testemunho, a correr atrás do tempo perdido. E essa é a grande lição do capítulo 3 de Filipenses. Correr atrás do tempo perdido nas nossas vidas. É legal aquela luzinha assim, de atenção. Ué, o que está acontecendo? A gente fica preocupado com tudo que está acontecendo e esquece de se relacionar com Deus, de se relacionar com Jesus Cristo. Né? Podemos até citar, busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. E para finalizar, irmãos, eu só queria mostrar e fazer uma ilustração aqui para a gente encerrar. Esses quadrinhos aí não é resultado das eleições não, tá, irmãos? Eu até cuidei com as cores para não parecer isso. Mas tem uma outra questão que eu quero finalizar com essa questão aí. Segundo dados, irmãos, do IBGE, já agora de 2022, tá? São dados de agora. A expectativa de vida é de 72,2 para os homens e 79,3 para as patroas. Ou seja, aí as patroas têm 7 anos de folga aí, quando o cabra morrer, ela vai ter 7 anos de folga aí. 7 anos a mais ou menos, né? Somando os dois, vamos dizer que é uma média, a expectativa brasileira está em 75 anos, tá? Vamos colocar aí, 75,5. O que esse quadro quer dizer? É como se fosse eu aí, eu nasci em 1980. Os quadrinhos em laranja é cada mês de vida que eu já vivi. Cada mês. E os quadrinhos em azul, segundo a expectativa de vida, se eu viver 75 anos, é o que eu tenho para viver ainda.
são 505 meses vividos e 383 meses que eu tenho para viver. Eu não sei qual é o nome desse quadro, mas eu coloquei como quadro mórbido. É um quadro mórbido, porque faz a gente pensar, poxa vida, olha só, eu já vivi mais que metade da minha vida. Se eu viver 75, conforme a média, eu só tenho mais esses quadradinhos azul aí. E o que eu vou fazer da minha vida nesses quadradinhos azul? O que vocês vão fazer, irmãos, nos próximos quadradinhos azuis? Como eu falei, resumindo, esse capítulo, ele se resume, em essência, num balanço de vida, o que nós temos feito nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. O pessoal vai cantar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é tudo em nossas vidas, que a gente possa, de fato, Deus, buscar o Senhor, que a gente muitas vezes fica focado só em parâmetros externos, a gente fica olhando só para o homem, para as promessas do homem, e esquece de se relacionar contigo, que o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é o Rei justo, é o único que será o Rei justo, a tua justiça é reta, ela é perfeita, Senhor. E que o Senhor nos sacie. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa aqui presente. E que o Senhor continue na direção de nossas vidas durante a semana. Obrigado por tudo. Abençoa nossos líderes que estão num congresso ali na Bahia. Abençoa a nossa igreja, que a tua igreja cresça em Cristo, que a tua igreja cresça em relacionamento verdadeiro contigo. Continua abençoando essa igreja maravilhosa, Senhor, a tua noiva. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar, refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é do Senhor. É nele. Esse lugar é do Senhor. Não há outro. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Diga mais uma vez. Esse lugar é do Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Diga pra ele. És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão, vá para casa em paz. Que nós possamos ter uma boa semana na presença do Senhor.